Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Americana Virginia Commonwealth aponta que 80% dos que perdem o olfato ou paladar após uma infecção por Covid recuperam os sentidos em até 6 meses. Os cientistas estão monitorando a longo prazo casos de perda de olfato e perda de paladar após a infecção pela Covid-19. Até agora, quase 3 mil pessoas nos Estados Unidos participaram do estudo. Apesar de considerar esse um bom percentual, os pesquisadores avaliam que 20% dos pacientes não recuperaram os sentidos em até 6 meses. Essa etapa da pesquisa considerou as respostas de 798 pessoas que tiveram perda de olfato ou paladar, todas com 18 anos ou mais. O estado de São Paulo anunciou que vai reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid. A partir desta semana, o espaço de tempo diminuiu de 12 semanas para 8. Dados mostram, porém, que intervalos maiores entre a primeira e a segunda dose da vacina da AstraZeneca trazem melhores respostas imunes. O mesmo vale para a vacina da Pfizer, que também teve seu intervalo de aplicação reduzido recentemente. Com isso, cerca de 400 mil pessoas ficam aptas em todo o estado para tomar a vacina e completar o ciclo vacinal. A secretaria também afirma que há cerca de 4 milhões de pessoas que não voltaram para receber a segunda dose em São Paulo. O intervalo em São Paulo agora passa a seguir o implementado em território nacional. No último dia 15, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a redução do intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca. É nos meses mais quentes do ano que aumenta a preocupação com a dengue. E para evitar a proliferação do mosquito, a população precisa estar atenta. Chuvas e água parada, duas condições bem favoráveis para a proliferação do mosquito da dengue. A partir de dezembro e até fevereiro, será o período em que os cuidados precisam ser redobrados. E é nessa época que começam a aumentar os casos, principalmente por causa das chuvas, o calor, é quando as larvas acabam se desenvolvendo e os mosquitos acabam transmitindo a doença. É um momento que a gente tem que tomar mais cuidado. De acordo com o último boletim epidemiológico estadual, 15 municípios registraram um aumento no número de casos. Em Foz do Iguaçu, foram novos 14 casos registrados. Em Maringá, 3 e na capital Curitiba, 2 casos. Existem ainda outros 1.532 em investigação e 238 municípios registraram notificações de dengue. Os dados são do 9º Informe Epidemiológico do Estado, que são divulgados semanalmente pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos intensificado as ações, especialmente nas UBSs, nas áreas das UBSs com maiores índices, para reduzir o número de casos e impedir surtos que ocorram. Impedindo surtos, a gente consegue impedir um número maior de casos na nossa cidade. Mesmo que neste momento os números não sejam alarmantes, é preciso que a população esteja sempre atenta aos cuidados. A gente tem que verificar as nossas residências, nossos quintais, o telhado das residências, calha e outros locais onde pode acumular água semanalmente. Fazendo uma avaliação semanal na nossa residência, a gente consegue evitar o desenvolvimento das larvas, e assim impedir a transmissão da dengue para nós, para a nossa família e para os nossos vizinhos. As empresas têm até março do ano que vem para se adequarem às novas regras anunciadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação aos rótulos e embalagens de produtos. Toda mudança feita pelo fabricante na quantidade de alguns itens deverá ser divulgada aos consumidores de forma clara e por um prazo mínimo de 6 meses. Mesma embalagem, quantidade menor de produto. Tem muita gente que acaba pagando o mesmo preço ou até mais caro nessas situações e nem percebe. Muitas vezes a gente faz uma compra e não fica sabendo, você só fica sabendo quando a gente vai abrir a embalagem e verifica que houve uma mudança no tamanho ou na quantidade do produto, E para evitar que o consumidor se engane em relação à quantidade ou ao peso daquilo que está comprando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria com novas regras. Agora, as mudanças de quantidade para produtos alimentícios e de higiene pessoal, por exemplo, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de 6 meses e não mais 3, como determinado anteriormente. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis, em local de fácil visualização, em caixa alta, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo.
O consumidor precisa ter essa informação de uma maneira muito clara para que ele possa fazer a sua opção de compra e entenda as alterações daquele produto que ele está acostumado a adquirir. E mais do que isso, agora essa mudança também é aplicável ao e-commerce. Os fornecedores têm 6 meses para se adequar às novas regras. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa, ter os produtos apreendidos ou ser proibido de fabricá-los e também fica sujeito à cassação da licença do estabelecimento ou da atividade. Tem golpe novo na praça. Nessa tentativa, o usuário recebe uma ligação do próprio número. Presta atenção na reportagem para não se tornar uma vítima. O telefone toca e, curiosamente, é o próprio número de celular que aparece. Como se a pessoa estivesse ligando para ela mesma. Mais um golpe dos criminosos para a clonagem do aparelho. Bom dia, seu Carlos. Aqui é da Central de Relacionamentos do seu banco. A gente precisa confirmar alguns dados bancários do senhor, tá ok? Hoje em dia, nossos telefones carregam grande parte de nossas informações pessoais, como CPF, dados bancários e senhas. Viraram o alvo preferido de bandidos do mundo virtual. Cíntia foi uma das vítimas. Teve o aplicativo de mensagens clonado e pediram dinheiro aos contatos como se fosse ela. Eles pedem Pix porque o Pix não é devolvido pelo banco, imediatamente cai na conta, né? E são contas geralmente de São Paulo ou do Sul, que não são do mesmo estado. E infelizmente é um transtorno muito grande, pois não adianta trocar chip, não adianta tirar chip de celular, não adianta trocar de celular, porque eles clonam a conta do WhatsApp. Os golpistas tentam de todas as maneiras acessar contas online e interceptar dados e até obter acesso através de aplicativos. As queixas de vítimas dos golpes só aumentam. Quando conseguem acesso a informações confidenciais, agem rápido para conseguir dinheiro. Com a esposa de Edson, foi assim. Você pode fazer, amiga, um pagamento para mim via Pix? Tenta aí ver se dá certo. O valor era de R$980, era um valor parecido com o que a minha esposa tinha que pagar a essa nossa amiga. Quando eu fiz, logo em seguida o golpista pediu, faz mais um pagamento para mim aí de R$1.700, que eu não estou conseguindo aqui, amanhã a gente se acerta. Aí nós desconfiamos que realmente se tratava de um golpe. Em resposta aos golpes, as operadoras estão implementando medidas de segurança, como verificações de identidade através da digital e outras ações. A polícia também investiga os casos. Em caso de suspeita, é bom checar com fontes seguras e, se descobrir algo, avisar a autoridade policial. Sempre a nossa dica, né, o nosso conselho, você não deve passar informações por telefone, não deve passar informações por celulares. Pessoas que liguem para vocês passando por funcionários de banco, de instituições financeiras, de INSS, solicitando até não só as informações, mas confirmação sobre informações, você não dê preferência aí pessoalmente até sua agência. O assunto agora é comida e inovação. A Feira Internacional de Gastronomia Amazônica reuniu em Manaus sabores típicos da região. Este ano, a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica voltou a acontecer em Manaus. Foram 3 dias cheios de atrações para dar água na boca. A cachaça todo mundo conhece, mas cachaça de jambu com banana é bem original. O chefe Dedé Parente explica com domínio sobre a composição dessa bebida lançada nesta edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica. A jambucana você consegue degustá-la de 2 formas, né? Porque a jambucana, o jambu é fermentado na cachaça, e nessa fermentação a gente coloca a banana exatamente para dar o sabor, né? Para saborizar. Além da banana, tem cravo, canela, né? Então você bebe ela bem gelada ou natural, mas ela fica mais interessante bem gelada. A chefe amapaense Solange Sussuarana também incrementou no modo de preparo de 2 receitas. Ela trouxe para apresentar na Feira de Gastronomia a união da mujica de camarão, receita típica do Amapá, e o caribé, um caldo de farinha de mandioca popular entre os mais tradicionais no Amazonas. É uma mujica de camarão, né, que ela é originária de o caribé, que eu acredito que até aqui na região vocês devem usar muito. É um camarão refogado, engrossado com a farinha de macaxeira, né? Engrossado com a farinha de macaxeira. E antes a gente faz um bisque da cabeça,
que é para ter aquele caldo bem saboroso e poder engrossar e sair o caribé tucuju. O surubim é um peixe bem conhecido na região amazônica. A chefe Maria do Céu deu um toque de requinte ao preparo do pescado. Foi um surubim grelhado, marinado no óleo de castanha com folhas de sálvia e depois foi acompanhado de uma salada quente de palmito de pupunha com pimentões vermelhos e cebola roxa. Em 2020, por causa dos protocolos contra a Covid-19, não teve feira, mas este ano a mostra culinária voltou a acontecer em Manaus com os pratos típicos amazônicos, além das receitas inovadoras criadas pelos chefes, que também ministraram aulas show e palestras técnicas. O evento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes tem o apoio do governo do Amazonas. O Boletim de Notícias está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima.